os 3 tipos de pecado de Sodoma e de Gomorra. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre os 3 tipos de pecado das 5 cidades e eu vou falar mais especificamente sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Então existiam basicamente 3 tipos de pecados e fique comigo aqui até o último pecado, porque nós vamos ver algo revelador no terceiro pecado, no terceiro tipo de pecado que eu vou trazer aqui agora nesse vídeo. Bom, a Bíblia em si, no Sefer Bereshit, livro do Gênesis, ela vai nos narrar a história de Sodoma e Gomorra e como essas cidades, elas foram destruídas. E nós vamos começar desde já falando sobre o versículo que traz essa menção. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, nós já vimos aqui que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E não é novidade nenhuma que os moradores de Sodoma, eles eram pessoas sexualmente perversas. Mas nós vamos ver que o maior pecado das cidades de Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades não estava relacionado com a promiscuidade sexual. E nós vamos ver isso aqui no terceiro tipo de pecado dessas cidades. E qual era o primeiro tipo de pecado da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra? Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 19 e versículo 5, da Almeida Revista e Atualizada, da seguinte forma: E chamaram por Lot e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Na Nova Versão Internacional, está escrito da seguinte forma: Chamaram a Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha só como era a cidade de Sodoma e Gomorra. Os homens queriam ter relações sexuais com outros homens. A cidade de Sodoma e de Gomorra, as cidades de Sodoma e de Gomorra, elas praticavam o homossexualismo. E isso era inaceitável aos olhos do Eterno. E esse foi um dos motivos de a ira de Deus se levantar contra as cidades de Sodoma e Gomorra, mas não era o único tipo de pecado. Bom, mas caso você já esteja gostando desse vídeo até aqui, eu quero te pedir, já deixe o seu like, se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar a palavra do Eterno. Agora, qual era o segundo tipo de pecado das cidades de Sodoma e Gomorra? O segundo tipo de pecado da cidade de Sodoma está registrado no livro de Judas, capítulo 1 e versículo 7. O segundo tipo de pecado diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo
punição. Então, no livro de Judas é narrado que não somente a homossexualidade era um tipo de pecado naquela cidade, mas também a depravação sexual. Homens que queriam se relacionar com as pessoas que ele encontrassem. Se os homens encontrassem uma mulher na rua, queriam ter o direito de se relacionar com ela, sendo ou não casado, e isso também fez com que a ira de Deus aumentasse contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas ainda existia um pecado que, às narinas de Deus, chegou com um cheiro pior. Esse terceiro tipo de pecado, ele é registrado no Tanar. E caso você não saiba o que é o Tanar, eu vou deixar um card passando aqui em cima e você pode posteriormente estar estudando o que significa a palavra hebraica Tanar. E falando também sobre a palavra hebraica Tanar, olha aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo o link onde você pode estudar e se alfabetizar no hebraico bíblico. Bom, qual era o terceiro tipo de pecado das cidades de Sodoma e Gomorra? Eu vou aqui falar uma referência bíblica e após a referência bíblica, eu vou trazer aqui textos extra-bíblicos que corroboram com aquilo que o texto bíblico está a nos informar. O profeta Ezequiel, no capítulo 16 e versículo 49, ele vai dizer assim da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra. Sodoma é considerada a irmã de Jerusalém. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão. Olha os pecados de Sodoma: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha só o que o texto nos diz. A cidade de Sodoma era uma cidade rica, era uma cidade próspera, mas eles não somente menosprezavam e abandonavam o pobre, como iam além. Existiam algumas leis nas cidades de Sodoma e Gomorra contra a ajuda aos pobres e necessitados. E eu vou falar aqui algumas dessas leis e vou trazer um texto do Talmud que vai corroborar com o que o profeta Ezequiel também nos deixou informado. 3 leis aqui que regiam as 5 cidades ali, circunvizinhas a Sodoma e Gomorra. Uma das leis é proibido alimentar um pobre. É proibido alimentar um pobre. A segunda lei diz: ninguém pode convidar um desconhecido para a sua casa. Por que isso? Porque eles sabiam que Abraão Avinu, Abraão, nosso pai, era uma pessoa muito hospitaleira e que nas suas hospedarias hospedava até mesmo anjos. Mas a terceira lei, ela diz assim: qualquer desconhecido que passe por Sodoma será maltratado e roubado. É isso mesmo, será maltratado e roubado. Agora, sabe o que nos diz o Talmud, no Tratado de Sanedrim 109a? Diz assim o tratado: o Midrash nos explica por que Sodoma era um símbolo de maldade. Anunciaram em Sodoma: todo aquele que alimentar o pobre e faminto
com um pedaço de pão será queimado no fogo. Plotit, filha de Ló, era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez, viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que ela fez? Todos os dias, ao sair para buscar água, enchia seu jarro com todos os tipos de alimentos que tinha em casa e alimentava este indigente. Questionavam-se os filhos de Sodoma. Como aquele miserável conseguia sobreviver? Ao tomarem conhecimento dos fatos, o que fizeram eles? Tiraram suas roupas de Plotit, filha de Ló, cobriram seu corpo com mel e as abelhas a picaram até a morte. Esse era o pecado mais severo das cidades de Sodoma e Gomorra. E foi por este pecado que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom, shalom, ulechitraot.